Olá, está começando mais um Doutor Sabe Tudo aqui pelo seu canal noticioso. Hoje eu vou estar entrevistando uma doutora sabe tudo em tudo. Ela é bailarina, ela é escritora e o nome dela é Gabriela Custódio Vicente, a Gaby. É Gaby? Acertei? Isso. Prazer. Prazer ter vindo aqui, essa visita tão graciosa. Eu fico muito satisfeito. Gente, sinal, eu vou falar, não é para me gabar, não é para me gabir, mas a Gaby, que eu falo Gabi, mas é a Gaby, a Gabriela, foi minha aluna, né? Com muita honra eu estou apresentando a minha ex-aluna, ou seja, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê aluno da gente, sabe, despontando de alguma forma aí pra frente, arrebentando a boca do balão, mostrando aquilo que ele tem de bom, que aprendeu na vida, né? E a Gabi tá aqui, a Gaby, vai ser difícil ficar falando Gaby, viu? Mas tudo bem, né? A Gaby está aqui para falar um pouco de um livro que ela escreveu, da vida dela em si, né? Mas antes de mais nada, Gabi, você começou como oficineira recreativa com criança. Isso, eu comecei trabalhando na escola Padre Guilherme, né? Me contrataram lá para dar oficina de dança inicialmente, mas aí eu acabei não só com dança, mas dando vários tipos de recreação para crianças, trabalhando com crianças, e acabei me acostumando mesmo a trabalhar com criança. Trabalhei lá e ainda trabalho lá como voluntário. E assim, é um trabalho que eu gosto muito, foi o meu primeiro trabalho. Legal. Então, assim, foi um lugar onde eu acabei me apegando mesmo. E paralelamente a isso, parece que você já começou a escrever. Era assim? Sim. Foi um trabalho que me inspirou bastante, porque, querendo ou não, eu escrevo para vários públicos, né? Mas trabalhar com criança e adolescente faz você entender mais o que eles gostam, sabe? Tipo, o que eles querem ver numa história, entendeu? E aí, mas eu já escrevia antes. Eu comecei a escrever muito novo. Eu comecei a escrever assim, com 8 anos. Eu já escrevia textos soltos. Eu tinha uma ideia e aí eu ia lá e escrevia. Mas esse livro que eu vou estar lançando esse ano, eu comecei a escrever ele com 14 anos. Pois é engraçado, né, que ela foi minha aluna como professor de matemática. E engraçado que lá ela não mostrava nada que escrevia, porque tinha que mostrar para o professor de português, era assim? Você mostrava para o professor? Quem que era sua professor na época? Nossa, não tinha vou vários, lembrar. Né? Naquela época eu trocava muito de professor. Né? Trocava muito de professor. Na verdade, eu nunca fui muito de mostrar. Assim, eu tinha uma certa vergonha, sabe? Sabe aquele receio que você tem, tipo, isso, eles acharem que é besteira? Sei. Aí eu tinha um pouco de vergonha de mostrar. Eu comecei a expor mais o meu trabalho em 2016, quando eu publiquei o meu livro numa plataforma online. Eu publiquei ele numa plataforma online chamada Wattpad, e lá ele começou a ter uma visibilidade. E nele começando a ter uma visibilidade, eu comecei a receber alguns e-mails de algumas editoras, e aí elas mandavam propostas, algumas propostas não cabiam no meu orçamento, até que eu encontrei essa editora que me apresentou uma proposta muito boa, e eu falei, poxa, é a minha chance. E aí eu coloquei em prática a ideia de publicar e de tornar o meu trabalho público. Legal. Uma escritora publicada. E aí você começou a escrever, e de repente, o que aconteceu? Como é que as pessoas, ou melhor, as pessoas não, né? Você foi mostrar para alguém, naturalmente. Sim. Ninguém ia saber que você escrevia. Você mostrou para quem foi a primeira pessoa? A primeira pessoa que leu foi a minha irmã. Sua irmã? A minha irmã mais nova, Ana Clara. E ela falou assim, nossa, é muito boa, e ela gostou mesmo. Tipo, deu pra ver que ela não gostou só porque era minha irmã e queria, né... Mais nova, quantos anos que ela tinha? Na época ela tinha, se eu não me engano, ela tinha uns 12 anos. Eu tô perguntando isso porque o seu livro tem um nome... É dentro de uma área que a gente pode falar que é uma ficção distópica, que a gente vai falar agora mesmo, né? Então é difícil, às vezes uma pessoa, talvez com essa idade, gostar, gosta, mas não sabe nem o que está acontecendo ali, o que é aquilo, né? Isso. E aí ela chegou e falou que gostou da... Sim, porque o livro, ele é assim, ao mesmo tempo que ele é complexo, por ele se tratar de uma realidade complexa, igual você falou, uma realidade distópica que a gente vai falar daqui a pouco,
ele também é um livro que trata muito desse mundo jovem, tipo adolescente, conflitos na vida de um adolescente. Principalmente a personagem principal, ela trata muito um problema que os jovens têm vivido na atualidade, né? Que é essa questão de autorrejeição, de bullying, essas coisas. Então automaticamente chama um pouco a atenção dessa idade, assim. Sim. Adolescente, até, vamos colocar na faixa até os 17 anos. Conta bastante. Na época que vocês estavam trombando comigo, mais ou menos, né? Vocês deviam ter mais ou menos assim, com essa idade. 15, 14, 16. Porque basicamente foram fases, né? Quando eu comecei a escrever, eu foquei mais nessa... Comecei a escrever com meus 14 anos, eu foquei mais nessa questão adolescente. Dos 17 anos até hoje que eu tô publicando, aí eu foquei mais nessa questão mais complexa. Sim. Essa parte mais distópica do livro, essa parte mais séria, sabe? Sim. Que se você não prestar atenção nas entrelinhas, você pode gerar outras interpretações ou até não entender mesmo, assim, vamos dizer. Você sabe que distopia em medicina, né, é usada para caracterizar, né, uma localização estranha, diferente de um órgão. Às vezes um órgão localizado de uma forma diferente, um local diferente, eles falam que isso aí é uma distopia, né? E no caso do seu livro, você fez, o livro foi classificado, como você falou comigo, né? Uma ficção distópica, né? Me explica por que é uma ficção distópica no livro. O distópico, ele pode ser, no livro, ele pode ser visto tanto na questão da personagem principal, que é a Felina, quanto no mundo colocado dentro da história. Porque a história, ela se passa no nosso mundo, não tem um mundo fictício, ela se passa no nosso mundo. Basicamente, ela se passa em Nova York. Só um momentinho. Se passa no nosso mundo... O que está no nosso mundo, a gente entende que é uma coisa utópica. Isso. É uma coisa normal, que é comum. Utopia é isso, né? Aí depois, para ser distópica, aí você entra. Ela passa a ser distópica quando ela entra na questão da tecnologia, da ciência em si, que a gente sabe que hoje em dia a nossa ciência está muito avançada, mas a ciência dita no livro, ela ainda está além da nossa realidade. A gente sabe que ainda não é possível. Vamos dizer assim. E também pela essa questão do segundo título do livro, O Inimigo Oculto. O nome do livro? Felina, Guerra contra um Inimigo Oculto. Vai devagar. Felina, fala devagarinho. Guerra contra um Inimigo Oculto. Tá vendo? Felina. Que é um inimigo que está à sombra da sociedade, ou seja, ele se esconde atrás do que deveria ser a lei. Então, tanto que o livro, ele inicia com uma frase que diz o seguinte: a lei não controla o caos porque o caos é a lei. Entendeu? Então, esse mundo distópico, igual a gente estava comentando, o utópico é aquele mundo bonito, tal. Tudo maravilhoso, tudo perfeito. É o contrário disso. E o mundo retratado em Felina, ele é esse mundo distópico, porém o ponto principal taxado no livro é a questão das pessoas em volta não enxergarem essa distopia. Entendeu? E também o distópico na questão da personagem, que ela inicia como uma pessoa normal e ela passa por um processo onde é o processo que torna ela essa felina, que modifica a genética dela. Sim. Entendeu? Então, há uma mutação. Ela passa a ser diferente daquilo que normalmente seria. Sim, né? ela deixa de ser humana, humana normal, como eu, você. Sim. Foi feita uma pergunta aqui pelo nosso técnico ali ele perguntou para você qual filme que você assistiu, né, que você pensou em termos de distopia utópica, Na verdade, eu sempre gostei muito de filmes de heróis, revistinhas, eu sempre fui bem nerd nessas questões assim. E o filme que eu vi na época foi O Incrível Hulk.
Sim. Incrível Hulk, aquela questão do personagem passar pela... De repente mudar. Ficar exposto àquela questão dos raios gama e virar aquele monstrão verde, aquilo ali, meus olhos... Uma coisa absurda. Claro, você fica assim, poxa, é impossível, mas ao mesmo tempo parece que não é impossível, sabe? E aquilo ali me deu muita vontade de escrever, na época eu já lia bastante, e aí eu... comecei, e foi uma coisa que eu comecei a fazer, eu não conseguia parar. Eu escrevia, parava um pouco, daqui a pouco eu queria escrever de novo. É uma coisa que eu sempre escrevi muito, mas foi uma época em que eu fiquei, tipo, vidrada nisso mesmo. E aí você foi escrevendo, mas você disse que você escrevia sempre algumas coisas e deixava. Vai escrevendo. Isso, e aí, o que deu para poder imaginar? Daqui, alguém te deu essa ideia, daqui eu posso fazer um livro. Na verdade, igual eu tinha falado, eu fazia textos soltos. Felina começou como um desenho. Eu vi esse filme e eu falei, poxa, imagina eu criando meu próprio super-herói. E aí eu desenhei, fiz um desenho, porque eu também desenho. Fiz um desenho do personagem, desse desenho surgiram várias ideias. E aí eu comecei a escrever textos soltos. Tipo, hora eu escrevia texto sobre outro personagem que poderia entrar. E aí uma amiga minha falou, poxa, por que você não escreve um livro? Você escreve bem, você tem facilidade de escrever, você tem uma escrita boa. E eu falei, nossa, imagina eu escrevendo um livro. E eu tinha tanto conteúdo de textos soltos que eu comecei a colocar em prática essa questão de escrever o livro. E eu comecei a criar diálogos, criar mesmo uma obra literária. E no final eu acabei escrevendo um livro de 408 páginas. É isso, é mesmo? 408 páginas. E aí me fala como é que é toda essa sequência. Você escreve, aí depois você tem que mandar para corrigir. Como é que é isso, gente? Porque, tipo assim, eu tenho um jeito de trabalhar assim. As ideias vêm e eu logo passo pro papel. Sim. Então, tipo assim, às vezes eu não olho se eu escrevi alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada. Eu vou lá, vejo a ideia, eu corro, escrevo. Não pode perder a ideia. Pra não perder a ideia. Às vezes eu tô na rua, vem a ideia de um diálogo, eu corro lá, digito no celular, chego, passo pro texto. E aí, quando você envia o material para a editora faz o processo de diagramação, de correção, de estruturação, onde o texto passa pela correção de gramática, por tudo, passa por uma estruturação para ficar, tipo, bem legível. E aí eles publicam. Então é um trabalho que a editora mesmo faz. Essa questão da correção, essas coisas tudo a editora mesmo. E como é que você foi parar? Em qual editora mesmo? Drago Editorial. E como é que você foi parar lá? Foi bem legal. Eu tô achando que tudo que tá acontecendo com você tá meio distópico, não tá não? Porque, tipo assim, eu já tinha recebido proposta de umas 4 editoras. É mesmo? Só que todas estavam com um plano de publicação muito caro. Que hoje em dia, infelizmente, a gente tem essa deficiência, porque o Brasil em si já não é um país que lê muito. Mas tá ok, vai mudar, viu? Já não é um país que lê muito. E as editoras acabam dificultando um pouco isso na hora de publicar. Sim. E eu já tinha passado e eu tinha até decidido dar um tempo. Falei assim, não vou mexer com esse negócio de editora agora não. E aí eu acabei achando, numa pesquisa paralela, acabei achando essa editora, li sobre essa editora, achei legal e mandei o meu texto para eles. Pouco tempo depois eles responderam, tinham avaliado e responderam aprovando, me mandou o plano de publicação deles. Tipo, eu achei super bacana. Eles basicamente estavam mais na intenção de investir mesmo em mim como escritora. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Que legal. Foi bem legal. Como é que é ter uma escritora dentro de casa, né? Uma dançarina, né? Bailarina, né? Você continua bailando? Sim, eu sou dançarina de danças urbanas. Falar nisso, qual grupo que você... Cia dos Anjos. Companhia? A gente atua na Serra, no bairro Serra, no numerado da Cia de Serra. Companhia. Cia de Companhia. Companhia dos Anjos. Lá na Serra? Isso, lá na Serra. É um trabalho que eu não abandono jamais. Você faz... Como é que é? Toda semana tem ensaios? Eu tenho treinos na segunda e na sexta-feira, no Centro Cultural Vila Marsola. E nos sábados eu dou oficina pro projeto Força Jovem. Que legal, hein? Que o projeto começa às 5 horas e vai até umas 7 horas. Gabriela, mudando um pouquinho assim, sabe? Não é mudando o assunto, mas é interesse. Eu tenho certeza que é interesse de muita gente que está nos assistindo agora, querer saber, assim, financeiramente, isso aí
Como é que é? A questão literária? Questão literária. Depois até mesmo a questão de bailarina. Como é que é isso? Porque aparentemente, no Brasil, principalmente teatro, essas coisas assim, né? Dinheiro quase você não vê, né? Com certeza. E aí? Quando a gente decide seguir esse ramo artístico, seja como escritor, seja como ator, cantor, dançarino, a gente vai pelo amor. Com certeza. Porque se a gente for olhar a questão de lucro financeiro, é uma coisa de muito longo prazo. É uma coisa que você tem que acreditar muito no seu trabalho, acreditar muito no seu potencial e saber e ser perseverante, porque você sabe que você não vai ter um resultado imediato. A questão do livro, a questão do livro, questão de ganhos como escritor, você tem que fazer um trabalho muito grande de divulgação, de marketing, para você ter um retorno a nível. Sim. E na questão de dança, também. Você também tem que ter uma divulgação muito boa para você ter um retorno a nível. Porém, quando esse retorno vem, ele é considerável. Aí vale a pena, né? Você tem que ser perseverante. Não é uma coisa que vem assim, poxa, publiquei o meu livro, tô rica. Não, isso não acontece. É com o tempo, né? É com o tempo. E o seu sonho, eu já fui falar que você, o seu sonho é trabalhar cinema, mas como diretora? Como diretora, na verdade, eu tenho sonho de trabalhar em várias áreas do cinema. Tanto que a Felina, quando eu comecei a escrever, por ter me inspirado num filme, eu comecei pensando como um filme. Eu nem pensei primeiramente num livro, para ser bem sincero, pensei num filme. E eu tenho vontade muito de trabalhar com roteiro, com direção. Legal. E até com atuação também. Porque a gente está nesse ramo artístico, nesse ramo de dança, e a gente acaba se interessando, num geral, pela arte, assim. É legal, mas tem que ser assim mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, fulano ali é um ótimo diretor, mas com certeza ele já também trabalhou dentro daquela área para aprender a ser, inclusive, diretor. Não é isso? Verdade. Ter condições de comentar, de falar com quem ele está dirigindo, Realmente. a forma como deve ser, como não deve ser, não é isso? Mas foi bom, agora vamos lá, vamos aquelas dicas principais aqui, porque senão você vai lançar o livro e ninguém sabe. Você vai lançar para cima? Não é, né? Como é que é? Onde que vai ser feito o lançamento? O lançamento, ele está marcado para acontecer na Livraria Leitura do Shopping Cidade. Fica ali no último piso, no mesmo piso do Cinemark. Shopping Cidade. Ah, tá. Shopping Cidade. Tá marcado para as 7 horas, até então. 7 horas da noite. 19 horas. 19 horas da noite. Certo. E vai ser nesse próximo dia 20 de julho mesmo. 20 de julho. Desse mês agora. Então tá, 20 de julho, às 19 horas, no Shopping Cidade, no terceiro piso. Terceiro piso. Lá onde que tem um cinema, lá em cima. Isso, tá onde tem um cinema. Ah, tá. Aí lá tá a livraria lá em cima também? Isso, a Livraria Leitura. Livraria Leitura fica lá. Você chega, você já dá de cara com ela lá. Ah, beleza. E aí, o que mais? E assim, poxa, eu... Nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, eu tô sempre convidando todo mundo pra tá indo. Assim, muita gente fala, mas eu não gosto de ler. Aí eu fico assim, poxa, mas vamos lá pra conhecer. Porque, tipo assim, quando eu comecei a ler, eu também não gostava. Eu também não gostava muito de ler. Mas eu li um livro que me abriu a visão dessa questão literária, essa questão de literatura, me abriu a visão. Falei assim, vai que o meu livro seja o que vai abrir sua visão. Exatamente. Então, assim, eu sempre convido todo mundo a estar indo, mesmo que você não seja apto a ler, mesmo que você, às vezes, nem tenha condição de estar comprando o livro, mas vamos lá. A presença de todo mundo vai ser muito bem-vinda, vai ser muito prestigiada e apreciada. Ótimo. Então aí você vai passar pra gente ali, né? Assim, os seus contatos, a sua rede social, né? Você já falou. Qual que é? O Instagram primeiro? Meu Instagram é GabeCV, tá? É tudo junto. Arroba? Arroba GabeCV. O Facebook é Gabe Custódio. E são as duas redes sociais que eu sou ativa. Instagram e Facebook. As que vai ser... Twitter eu não uso ainda não. Por enquanto não. Tá legal. Muito bom essa... Nossa, eu não sei nem como é que eu fico, sabe? Eu já tive cada surpresa com o aluno meu, gente, que assim, é só vivendo a situação para você poder entender
a satisfação que a gente tem. Porque a gente vê aquele aluno ali dentro, às vezes ele caladinho lá no cantinho, não faz nada, ele corre correndo, vamos lá, não sei nada, eu não tô indo, não, calma, vai pra cima. E, né? E aqueles também que passam pela gente, às vezes nem lembra da gente depois. E eu, graças a Deus, muitos eu tenho como lembrança, porque às vezes encontro, eu tive um aluno, eu sempre peço um caso engraçado para contar, sabe? Mas eu vou contar esse caso hoje. Eu tenho um aluno, né? Ele trabalha nessa área, ele é médico. E você deve lembrar, você trabalhava, fui seu professor de tarde, de noite. Foi, se eu não me engano, foi de tarde. Foi de tarde. Mas eu dava aula à noite lá também, e eu tinha uma professora lá que ficou internada. E eu precisava de ir lá visitá-la, e nunca tinha condições de chegar, porque estava sempre saindo da escola 10h40, como é que eu entro lá, né? Aí um dia eu saí do consultório, tá todo de branco, falei, vou dar aula e hoje eu vou lá no hospital ver minha colega. E eu falei, chega lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, ninguém vai deixar eu entrar, né? Falei, não, eu vou entrar, eu tinha minha pastinha. Parei o carro do lado no Santa Casa, do lado do cara ali, parei lá e ó, o cara na guarita lá, eu passei e falei, boa noite, e fui seguindo. O cara, boa noite, deixou passar. Eu vi que o cara ficou assim, daqui a um pouquinho eu escutei uns pisados atrás de mim. Eu falei, ih, o cara tá vindo atrás de mim, vamos ver o que vai dar. E continuei. Como eu já conhecia o Santa Casa, já sabia que virando à esquerda eu já pegava o elevador, né? Eu falei, não vou ficar procurando, eu vou saber onde que eu vou. Entrei direto. É aí que eu senti o passo do cara mais forte atrás de mim. Eu falei, pronto, ele vai me travar. Olha que eu tô chegando no elevador, eu escutei um cara gritando assim, ô professor! Eu olhei assim pra trás, era o Evaristo, doutor Evaristo, se ele estiver ouvindo aí, ou melhor, assistindo, ele vai lembrar dessa história. Aí ele falou, ô professor, aí ele falou, ô Evaristo, olha que eu vi assim, o rapaz ficou, nossa, sem graceza, olhou pra mim, olhou pra ele, virou assim, e voltou. Eu falei assim, nossa. Eu falei, Evaristo, você me salvou, o que foi? Não, rapaz, eu estava indo visitar uma colega aí, fora do horário, então assim, foi um caso engraçado, mas também para mim foi uma surpresa que eu encontrei o Evaristo lá, né? Que foi meu aluno, passou, e hoje ele é médico. E assim por diante, vários outros amigos aí, e que se tornaram amigos, né? Mais que aluno, né? E hoje você me dando essa satisfação muito grande, viu? Obrigada. De falar da sua vida agora como literária, né? Vida literária, sua vida bailarina, sua vida de escritora, ou seja, é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito satisfeito. Nossa, muito obrigada. Tá? E sucesso. Espero que dê tudo certo aí pra frente, né? Já está dando certo. Agora vai ter que buscar agora aquilo que eu perguntei agora mesmo, né? Tomara que a coisa venha pra valer. Né? Exato. E que Deus abençoe. Deus abençoe. Por isso aí mesmo. Não é isso? Aquela coisa que eu te falei, você tem que perseverar e acreditar muito em você, porque o primeiro passo é você acreditar em você. Depois você se preocupa com o que as pessoas pensam. Ô, Gabriela, você falou um negócio sem nem perceber o que está escrito ali, olha lá. Acredite em você. Olha lá, acredite em você. Chegará um dia que as pessoas não terão outra alternativa, outra condição de se não acreditar em você, né? Esse é o nosso lema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também de mais esse bate-papo gostoso aqui com a Gabriela. Espero também que a mesma ideia que ela teve de escrever, essas coisas assim, de buscar um lugar ao sol, vou falar dessa forma, né? Você também tenha isso, que você se baseie nesse exemplo, em outros exemplos que você deve ter visto aqui, né? E que um dia, quem sabe, você vem aqui também para me contar um pouquinho mais da sua história, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, até o nosso próximo Doutor Sabe Tudo, aqui pelo canal Noticioso. Um abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!